valendo. Então, bom dia. Vamos dando sequência aqui, falando hoje sobre ferimentos e sangramentos. Né? A gente vai, após esse momento inicial, falar sobre várias situações que podem acontecer, né, que necessitem de primeiros socorros. E uma situação muito comum é essa daqui, né? A pessoa tem um ferimento ou um sangramento ou algum trauma, né? E os primeiros socorros exigem de nós aqui algum conhecimento. Então, ferimento é um rompimento da pele, podendo ser superficial ou profundo, e neste último caso atingir órgãos, vasos sanguíneos e ossos. Pode ser provocado por arma de fogo, arame, prego, pedaço de metal, felpa de pau, tudo que é todo tipo de coisa pode provocar ferimentos, né? Basta a gente se descuidar. Pessoas mais descuidadas vivem se batendo aí até na porta de casa, né? Se não tiver cuidado aí na hora de passar, você pode se machucar e pode vir a ter um ferimento ou algum trauma. Tomara que ninguém aqui seja assim. Cuidados iniciais, né, nos ferimentos. Sempre que você se fere, né, a gente falou ontem, vem nesse mesmo sentido, a gente está rompendo a barreira que separa a parte de fora da parte de dentro do nosso corpo. A gente está eliminando ali a nossa pele. E assim aumentamos o risco de contaminação. Logo, minha primeira medida aí seria lavar o ferimento com bastante água e sabão, para manter o ferimento limpo, para manter o ferimento seco, né? As secreções também são um veículo de contaminação do ferimento. Aí você faz a limpeza com água e sabão, mantém o ferimento limpo, protege o ferimento com um pano limpo e seco, né? Isso por si só já é uma medida, um cuidado de primeiros socorros, né? Tem aqui uma imagem no qual a pessoa aqui está, né, teve bastante derramamento de sangue, e aí está sendo feita aqui essa limpeza do ferimento. Aqui está sendo utilizado uma gaze, mas poderia ser utilizado um pano limpo também, caso não se disponha de uma gaze. Cuidados adicionais. Não retirar farpas, vidros ou partículas de metal do ferimento, a menos que saiam facilmente durante a limpeza. Não colocar pastas, pomadas, óleos ou pó secante. Se profundo, não lavar para não aumentar o risco de hemorragia. Nós falamos isso ontem, sobre a remoção dos coágulos. Se possível, aproximar as bordas da lesão. E se sangramento, comprimir com atadura e encaminhar, que é encaminhar ao hospital, certo? Gente, aqui nós estamos falando de medidas de primeiros socorros. Claro que farpas, vidros, partículas, né, que entram dentro do ferimento, às vezes algo penetrante vai ter que ser removido daquele ferimento, né? Mas numa atitude de primeiros socorros, né, principalmente se essas coisas estiverem bem inseridas dentro do corpo, não é interessante, não é recomendável removê-las, mas fazer um primeiro atendimento e levar para um serviço especializado para que lá seja removido, né, esses corpos estranhos que venham adentrar os ferimentos. Na classificação de profundidade, os ferimentos podem ser leves e superficiais, e eles podem ser extensos e muito profundos, né? Isso daqui tem a ver com a gravidade. À medida que um ferimento ele é mais superficial, ele tende a ser mais leve. À medida que um ferimento é mais extenso e mais profundo, ele tende a ter maior gravidade, certo? Não sei vocês aqui, né? Eu quando era criança já caí de bicicleta e
caí numa descida na avenida no sol quente, na pior hora do dia, né? Então, arranhei o corpo inteiro, né? Mas foram ferimentos leves. Eu não tive nenhum corte mais profundo, né? Fui para casa todo arranhado, todo ardido, todo, né? Nunca era criança, mas ainda lembro até hoje da dor. Mas foram ferimentos superficiais. Eu não cheguei nem aí ao hospital. Eu passei uma semana ali com uma série de ferimentos me recuperando. Mas à medida que ele vai se tornando extenso, né, e vai tendo mais profundidade, aí ele tem um critério de gravidade maior, certo? Nesses ferimentos superficiais, né, que nós chamamos de corte, escoriações, abrasões, né, eles vão causar o rompimento da pele, né? Tem um desenhozinho aqui mostrando que ferimento é esse. Nos primeiros socorros, nós vamos lavar bem, com água e sabão, lavar com água limpa, utilizar uma gaze, né, se você tiver uma gaze estéril para secar, e colocar as compressas de proteção. Se não tiver nada para você colocar, né, somente a limpeza por si só já é o suficiente. Mas o ideal é deixar coberto, principalmente nos primeiros dias, por conta da secreção, por conta do processo inflamatório, né? Esse processo inflamatório aqui ele vai durar de 1 a 4 dias. Durante a fase inflamatória, nós teremos muito exsudato, né? Muito aquele líquido que vai ficar saindo, muito tecido inflamatório. E isso pode trazer aí pode favorecer a contaminação. E a contaminação vai dificultar a cicatrização, certo? Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Podemos seguir? Então vamos para frente. Tipos de ferimento, né? De acordo com o agente causal, né? O que causou essa lesão? De acordo com o que causou a lesão, essa lesão pode ser ocasionada por uma faca, por uma chave, por um prego ou por arma de fogo. E mais outros tipos de lesão aqui. A depender do tipo do agente causal, né, a gente dá alguns nomes ao tipo de lesão que foi provocada. Deixa eu abrir aqui o nosso quadro. Então a gente tem aqui esse primeiro tipo de corte, né? Um ferimento inciso ou cortante. O que é isso? É um ferimento que foi provocado por um agente cortante, certo? As bordas são regulares e nítidas. Então tem um exemplo aqui de faca, bisturi, de lâminas de um modo geral. Nesse ferimento inciso, o instrumento, que é um instrumento de corte, vai lá e corta. Ele é retilíneo. Ele abre a pele, né? As bordas tendem a ser regulares e a partir desse corte vai fazer ali uma abertura nessa região, mas essa região ela é um corte que vai ter bordas regulares, né? Não vai ser um corte, é um corte que é feito inclusive no centro cirúrgico. No centro cirúrgico é feito um corte desse tipo, é aberto a lesão aqui para fazer algum procedimento, depois as bordas são aproximadas novamente, vai voltar a esse formato, e é feita a sutura. E a sutura, né, une as duas bordas aqui desse tecido, e esse tecido vai ficar suturado e vai tender a cicatrização caso nada atrapalhe esse processo. Então, o nome desse corte, desse tipo de corte, é inciso ou cortante. O ferimento vai ser desse tipo. Nós temos um ferimento ou uma lesão corto-contusa. O que é isso? Nesse caso aqui, o agente de corte ele não é cortante. Ele não tem uma lâmina afiada.
qualquer coisa, por exemplo, poderia se tornar uma arma na mão de um bandido, na mão de uma pessoa violenta, né? Se uma pessoa é muito violenta, muito agressiva, ou está com vontade de fazer o mal com alguma pessoa, né? E ela dispõe de uma caneta, às vezes ela pode querer fazer o mal, ela pode querer ocasionar uma lesão com a caneta. Aquela caneta é um instrumento de corte? Não, mas ela pode se tornar, ela pode ocasionar lesão com tamanha força e violência que causa um corte, que causa uma lesão. Se você pegar uma chave é um instrumento de corte? Não é. Mas ele pode também ser utilizado de forma violenta, né, para ocasionar um corte, um pedaço de madeira também. E aí você vai ter essa lesão do tipo corto-contusa, né? Essa lesão, diferente da lesão que nós estudamos aqui anteriormente, da lesão incisa, essa lesão já é mais bagunçada, gente. Ela já pode cortar, né, as extremidades aqui de uma forma não muito retilínea, né? E ela pode abrir, rasgar o tecido. Já pode haver uma dificuldade maior para unir as bordas, né? Pode ser um tipo de lesão que deixe corpos estranhos aqui dentro, pedaço de pau, estruturas lançadas aqui dentro do ferimento, né? Que vão muitas vezes dificultar mais o processo de regeneração. Então a lesão incisa, né, ela é mais fácil de recuperar do que a lesão corto-contusa, né, que envolve aí mais violência por um instrumento não cortante, por um instrumento que não é de corte. Nós temos a lesão perfurante, que é feita por agentes pontiagudos, ou um prego, um alfinete, uma agulha, né, uma lesão perfurante. E nós temos as lesões pérfuro-contusas, né, que são ocasionadas por arma de fogo. Também tem aqui o mesmo nomezinho contuso, ó, né, faz uma contusão, a arma de fogo ela não é perfurante, uma bala, um projétil, ele não é perfurante, ele não tem a ponta muito fina, mas dada a grande força que é aplicada numa arma de fogo, né, ele acaba promovendo a perfuração, né, e esse tipo de lesão nós chamamos pérfuro contusa, né? Uma contusão que perfura, né? Pode ser ocasionada aí também por arma de fogo. Vai fazer um orifício de entrada e saída, né? Esse tipo de ferimento aqui ele é particularmente mais perigoso, né? E mata muita gente, né? Não por acaso, porque esse projétil, né? Deixa eu desenhar aqui um projétil aqui, uma bala, né? Ao penetrar, vou desenhar aqui o indivíduo, aqui a barriga do indivíduo. Então, quando essa bala aqui ficou muito grande, parece uma bala de canhão. Mas vamos supor aqui, eu vou desenhar aqui um projétil menor. E essa bala, né, ela vai ter uma perfuração na entrada e ela vai ter uma perfuração do outro lado, né, a depender da distância, da velocidade, do tipo de arma que foi utilizado. E aqui, gente, a gente não tem como saber por onde esse projétil vai viajar dentro do nosso corpo, né? Então, sempre que você vê um ferimento por arma de fogo, né, muitas vezes o que está fora daquele, né, o que a gente consegue ver é só um furinho, bem pequenininho. Muitas vezes até com um sangramento muito pequeno, né? Mas a gente não tem como saber, como avaliar, como mensurar o estrago que esse projétil fez, ocasionou dentro do corpo daquela pessoa. Então, via de regra, é uma situação de emergência, né, que a gente já considera de emergência, porque pode perfurar múltiplos órgãos internos, né, e fazendo lesão nesses múltiplos órgãos. Não sei se vocês estão ouvindo aqui, eu tenho um vizinho que ele tem problemas mentais e ele grita muito e hoje ele está aqui gritando bastante. Eu não sei se vocês conseguem ouvir daí também. Mas
esse projétil, né, como eu vinha falando, ele pode fazer aqui grandes viagens pelo corpo. Vocês estão me ouvindo, gente? Tudo bem até aí? Até aqui? Oi, pode falar quem levantou a mão. Eu, Pode falar, Nonato. professor, é sobre um procedimento chamado torniquete, né? Sim, Ele é aplicado para tentar conter hemorragias, tipo sangramento, né? Em membros assim, uma parte afetada. Esse isso. procedimento atualmente é recomendado, que às vezes a gente pode se deparar e, assim, um sangramento, hemorragia muito sangue, né? Sim, Aí a gente, tipo assim, a gente pode aplicar essa técnica ou não? Assim, pode. atualmente. Ele é um procedimento que é recomendado com cautela, né? A gente vai Pronto, falar sobre ele mais na frente. Ele está aqui nessa aula, né? certo. Mais aqui adiante, em algum momento, vai falar. A gente vai falar sobre ele. Está aqui nesse material, nesse mesmo material, Nonato. Beleza, É beleza. porque tem mais. Ele é utilizado sim, né? Respondendo a tua pergunta, mas com cautela, né? Nas hemorragias nos membros. Por que com cautela? Porque ele controla a hemorragia, mas ele pode também necrosar, entendeu? Então a gente tem que ter cautela, tem que estar avaliando, né? Ele é um método excelente para estancar hemorragias importantes, mas ao mesmo tempo que ele estanca a hemorragia, ele impede a circulação naquele membro. E aí a gente pode levar aquele membro à necrose. Então ele é utilizado, né, mas tendo cuidado de desinterromper, desobstruir o fluxo de vez em quando, de ir avaliando a perfusão do membro, né, com alguns cuidados. Mas é uma Por técnica isso, muito efetiva e que salva a vida, sim. por isso a pergunta, né? Porque, tipo, for na artéria, né? Aí você pressiona ali, mesmo próximo à artéria, aí, tipo assim, você bloqueou a passagem sanguínea, né? Sim, Aí, tipo, você está interrompendo uma circulação, né? Vocês estão com sangramento, mas pode ter consequência, não sei. sim, Alguma sim, sequela futuramente, não sei, né? com Por certeza. isso que eu perguntei, só por isso mesmo. A gente vai levar também esse procedimento para a nossa aula prática, né? Também Ó, faz parte nada. aí Uhum. das nossas práticas de primeiros socorros. Ó, show de bola. E aí aqui nesse caso, né, dos ferimentos pérfuro-contusos, né, a pessoa geralmente é levada ao hospital, né, e lá muitas vezes se faz uma laparotomia exploratória, né, principalmente se esse projétil atingiu a cavidade abdominal, né. O que é esse procedimento? A pessoa vai ao centro cirúrgico, faz um corte inciso aqui ao nível da região abdominal, abre-se a cavidade abdominal exatamente para investigar, né, que regiões esse projétil atingiu, para controlar, né, estancando as hemorragias aqui na cavidade abdominal, para que essa pessoa consiga, né, ter a sobrevida. Né? Nesses casos em que há hemorragia abdominal e não há intervenção, a pessoa pode morrer com uma hemorragia interna, né? Não vai ser uma hemorragia visível, mas vai ser uma hemorragia interna. Nós temos aqui o caso de abrasão, são as escoriações, lesão superficial da superfície cutânea com arrancamento da pele, né? Abrasão, né, geralmente assusta, né, mas não precisa fazer curativo, não é lesão grave. São esses arranhões, né? São lesões como é isso que a gente chama de escoriação, é uma lesão desse tipo aqui, né? Uma lesão que vai ter o arrancamento da pele em maior ou menor grau, mas ela não tem gravidade. É o caso da minha queda de bicicleta. Temos a equimose, que é uma lesão em que há rompimento dos capilares e a pele continua íntegra. Temos os hematomas, com rompimento dos vasos sanguíneos e o sangue extravasado, né? Esse daqui vai ficar com a coloração roxa
esse daqui vai ficar bem vermelho e inchado, né? O sangue vai formar uma cavidade por baixo da área subcutânea. E por fim, a amputação. A amputação ocorre quando um membro ou uma parte do corpo é separado totalmente do corpo, né? Você tem lesões, né, que vão causar ferimento, sangramento e pode ter um tipo de lesão na qual o membro ou a parte dele é arrancado, né? E isso é que, né, que nós chamamos de amputação. No caso dos acidentes aí são amputações traumáticas, né, que vão causar esse tipo de lesão. No caso da amputação, gente, o que a gente faz? Uma pessoa que passa por amputação, ela teria como recuperar aquele membro que foi separado do resto do corpo, sim ou não? Se a Eu, pessoa a- perde um braço, por exemplo, tem como colocar esse braço e juntar de volta no corpo? eu acho que sim, Não, dependendo do caso, né? Não sei também. Pode ter chance, assim, de repor de volta, dependendo assim, né? De toda a ação que foi desenvolvida ali, do tempo de socorro, né? Dos cuidados. Então, não sei. Muito bem. Então, é possível, gente, amputar de volta? Uma pessoa amputou um braço, pega lá o braço de novo e cola no lugar? Ou dá para unir? eu acredito que não, né? Acredito que não. Um dedo não dá, não? O dedo é possível? Só o dedo? Eu acho que um dedo é possível. Se eu não estiver enganado. Então, gente, hoje é possível, né? Hoje existem procedimentos cirúrgicos, né, que conseguem amputar novamente membros que passaram por um processo de amputação, né? Por existir essa possibilidade, né, apesar de ser um procedimento extremamente complexo, né, mas a gente tem que ter em mente que esse processo de amputação, se você pega um membro aqui, né, um braço, por exemplo, uma mão, né, você tem um osso passando naquela região, ou mais de um osso, você tem nervos, você tem vasos sanguíneos, né, você tem muitas estruturas que precisam ser realocadas em seu local, né? Isso é possível? É possível. É fácil? De forma alguma. É um procedimento extremamente complexo, né? Quando você precisa recolocar alguma estrutura que foi amputada. Por ser possível, né, a gente tem que tornar essa possibilidade viável. Então, em uma situação de amputação, né, nós temos que prestar os primeiros socorros. E o que a literatura nos diz sobre esses primeiros socorros? Né? Que a gente tem que ter alguns cuidados com a parte do corpo que foi amputada. Quais são esses cuidados? Limpar a área amputada primeiramente, né, com soro fisiológico, que ele tem a maior concentração dos nossos sais orgânicos. Envolver com uma gaze, colocar em 2 sacos plásticos e colocar o saco, né, desses plásticos, né, em um recipiente com gelo ou com água gelada, certo? Para quê? Para você manter uma temperatura. Primeiramente, né, você vai fazer a limpeza, você vai proteger esse membro que foi amputado e você vai colocar em contato aí com uma superfície fria, né, para favorecer, primeiramente, né, para que diminuir o risco de contaminação desse membro e para favorecer a conservação desse membro que foi amputada, né? E aí, a partir disso, você vai transportar a vítima em caráter de emergência para um serviço, para o hospital. Quando chegar no hospital é que essa vítima vai ter acesso aí a um atendimento, né? Pode ser encaminhada, né? E temos que ter esse cuidado de proteger o membro para que ele não fique em contato direto com o gelo,
Muitas vezes, gente, dado a lesão, né, o rompimento dos nervos, o rompimento dos vasos sanguíneos, né, esse procedimento ele pode ser restabelecido. Muitas vezes pode não ficar perfeito, pode não ficar 100%, mas essa pessoa ela tem um risco, uma possibilidade de ter o seu membro reimplantado, né, no lugar. Então, por esse risco, a gente precisa fazer esse primeiro socorro, né? Imaginem que uma situação dessa vindo a ocorrer com algum de nós, né, a gente acredito que cada um de nós iríamos querer ter essa possibilidade de ter ali o nosso membro reimplantado, né, o nosso membro recolocado no lugar. Geralmente quem faz esse procedimento é um grupo de profissionais de cirurgiões, né, um grupo de cirurgiões, principalmente o trabalho aí do cirurgião vascular, que vai estar envolvido nesses procedimentos, mas o ortopedista também, na questão óssea, né, todos uma equipe multiprofissional para realizar esse procedimento de reimplante de órgãos que foram amputados. Aqui a gente segue falando de algumas situações que também podem acontecer, né? A primeira delas é a fratura. Primeiramente aqui a caracterização de uma fratura. O que é fratura? É um rompimento total ou parcial de qualquer osso. Então o osso ele perde a sua continuidade, né? Quais são os sinais e sintomas de uma fratura? Dor, deformidade do local, movimento anormal ou falta de movimento, impotência funcional em algum membro ou extremidade, né? A função ela acaba sendo perdida no membro ou no local. Então, sempre que você tem qualquer osso do nosso corpo, né? E esse osso ele é rompido ou total ou parcialmente, o que é isso? Se você pega aqui um osso qualquer, deixa eu só apagar aqui, né? Eu não consigo fazer esse desenho muito reto, mas vai aqui dentro das nossas possibilidades. Você tem um osso qualquer, né? Esse rompimento, ele pode ser total. Esse osso seria totalmente separado uma extremidade da outra, né? E as suas partes aqui seriam mais ou menos, né? Teriam que ser recolocadas. Ou esse osso ele pode ser só parcialmente separado, ele pode ser trincado, né? Existem diferentes tipos aqui de fraturas. Existem fraturas que continuam mantendo esse osso no lugar, né? Existem diferentes tipos de trauma, de fortalecimento, né? Mas que podem trazer aí algum tipo de lesão ou de continuidade, mesmo que parcial. Mas, de um modo geral, ocasiona esses sintomas, né, do membro. Elas podem ser fechadas ou abertas, né? No caso da fratura fechada, a pele está íntegra, a pele não se rompeu, a musculatura continua, né? O osso ele foi fraturado, mas ele continua mais ou menos dentro, internamente ao corpo. No caso da fratura aberta ou exposta, essa fratura teve contato, os ossos, né, tiveram contato com o meio externo, e o osso pode estar exteriorizado ou não, né? Mas o osso ele quebra, ele rompe, as superfícies ósseas rasgam, lesionam a musculatura, exteriorizam e podem romper também a pele, né, nessa fratura aberta ou exposta, né? Aqui tem uma imagenzinha aqui desses dois tipos de fratura, né? Da fratura fechada, ocorre a lesão no osso, mas ele continua restrito aqui aos tecidos. Nas fraturas abertas ou expostas, ocorre a lesão e esse osso ele perfura as partes moles, né, os tecidos moles, trazendo aqui, vindo a ser separado, certo? Qual é o procedimento, gente? A gente vai ver aqui em diversos tipos de lesão que o procedimento vai ser o mesmo,
certo? Nós vamos ter algumas práticas também em relação a isso, a imobilização, mas o procedimento, via de regra, ele vai ser o mesmo procedimento. Qual? Imobilização. Então, o procedimento de primeiros socorros é imobilizar a região fraturada, estancar a hemorragia, né? Às vezes essas lesões envolvem os vasos sanguíneos, e procurar um serviço médico, né? Então, o procedimento sempre vai ser estabilizar, né? Sempre lembrando que, antes de mais nada, a gente vai ver aquele ABCDE. No caso de uma fratura, pode ter um acometimento do C, de circulação. É interessante monitorar o quadro hemorrágico, né? Porque se for uma lesão, por exemplo, em uma artéria, isso pode levar a grandes perdas sanguíneas, certo? Aí no caso da fratura exposta, né, estancar a hemorragia, não se recomenda nos primeiros socorros recolocar o osso exposto no interior da ferida. Quanto mais você mobiliza uma fratura desse tipo, mais você tende a lesionar essa região. Não limpar ou passar qualquer produto na ponta do osso. Prevenir o estado de choque, que vem do controle da hemorragia, e transportar a pessoa para o hospital. No caso aqui da luxação, gente, o que é a luxação? Pergunto de vocês. Enquanto eu tomo um gole de água. Luciene, o que é luxação? Luciene Professor, eu Tavares. acho que é aquele tipo de hematomas, quando a gente leva uma pancada, né? Fica o hematomas, aí fica Pronto. inchado. Nós falamos do sintoma, né? Do hematoma, que é essa coleção de sangue embaixo da pele. Uma fratura pode causar um hematoma e uma luxação também pode causar um hematoma. Mas o que é a luxação? Larissa Castro, dê a sua contribuição também. Isadora, o que é uma luxação? A Larissa aqui, professora. É um tipo de lesão? É um tipo de lesão, muito bem. Agora a Cália vai nos falar que tipo de lesão é essa. Cália. Então, luxação é o deslocamento da extremidade de um osso ao nível de sua articulação. Qual é a diferença da fratura para a luxação? A fratura, né, é a lesão do osso no meio do osso. Então, a fratura, ou no meio ou em outras partes, né, a fratura pode acontecer aqui, 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 em qualquer parte do osso. A luxação, gente, ela acontece na articulação. Quando esse osso chega aqui, esse osso vai se articular com outro osso. E lá vão ter ligamentos, vão ter tendões, vai ter um líquidozinho aqui dentro que nós estudamos, a cápsula articular, tem um líquido na articulação, é esse líquido que promove essa movimentação articular graças ao líquido que existe, né? Você tem aqui um osso e outro osso. Então, graças a isso é que você consegue. Mas quando essa lesão acontece aqui na articulação, aí vai causar uma série de problemas, vai romper as estruturas que estão aqui, o tendão, os ligamentos, né? Todas essas estruturas vão ser rompidas ao nível da articulação. E essa articulação, ela meio que desloca, sai do lugar, né? Isso é uma luxação. Como envolve muito o nervo também, quando você
tem esse deslocamento em uma luxação, isso causa uma dor intensa, uma dor muito importante, causa deformação do local e causa impossibilidade de movimentação. Qual é o procedimento que tem que ser feito em caso de luxação, gente? É o mesmo da fratura. Imobilizar e procurar o serviço médico. Tem aqui uma imagem aqui de luxação, por exemplo. Ao nível da articulação, a estrutura foi deslocada, o osso saiu do lugar. Essas estruturas, quando ocorre um caso de luxação, elas têm que ser recolocadas de volta no seu lugar de origem. Mas quem vai recolocar no lugar de origem não somos nós, pessoas de um modo geral, que vamos prestar o primeiro socorro. Os primeiros socorros temos que fazer a imobilização e levar para um profissional especialista que vai fazer essa recolocação no lugar. Alguém já teve esse tipo de lesão alguma vez? Alguém daqui, sim ou não? Meu cunhado sempre tem, professor. No caso dele, é no joelho. A última vez que aconteceu foi no final do ano. A gente estava na praia, foi chutar a bola e do nada saiu do lugar. Pronto. E aí, como é que foi a experiência? Ele reclamou de dor? Ele conseguiu andar ou não? Ele para e... Ele sentou, né, na beira da praia, a gente pensava que ele tinha desmaiado. Ele ficou lá fazendo careta, a gente de longe, e quando a gente chegou, não podia nem tocar nele. Aí tiraram ele de lá no braço. Como ele andava de moto, eu preciso deixar em casa, ele ficou sem trabalhar e não aguentou. E nem para o hospital e nem que ninguém tocasse. Ele ficou, acho que uns 3 dias sem conseguir andar. Aí, após isso, eu fui embora, não sei como foi que voltou ou não. Mas nem levaram ao hospital, nem nada? Não, porque ele já tinha colocado uma vez no lugar sozinho, ele tinha colocado o pai dele. Só que dessa vez ele não aguentou que a pessoa puxasse para tentar colocar no lugar. Aí, como eu estava em Fortaleza, aqui na casa deles, aí eu fui embora e depois não procurei mais saber. Mulher, tu não foi nem saber se o homem estava vivo. Não, porque depois eu vi a foto dele bebendo. Acho que ele deve ter dado. Não sei como foi que voltou ao normal, sei que ele ficou bem depois. Ela sabe que ficou bem, né? Pois é, esses procedimentos acontecem, né? Tem algumas pessoas, como ela falou aí do caso dele, né? Que sempre acontece, né? Tem algumas pessoas que têm mais tendência a isso acontecer, né? Por questões anatômicas mesmo, né? Ligada à anatomia do corpo, da articulação. Às vezes acontecem várias vezes, né? Enquanto outras pessoas nunca passaram por isso, né? Mas é um evento dolorido, né? Doloroso no momento que acontece, né? E exige essa imobilização e esse encaminhamento para que um profissional volte para o lugar essa articulação. O entorse, o que é um entorse, gente? Pergunto de vocês também. Alguém aqui já teve um entorse? Sim ou não? Ou pode me dizer o que é, já que ninguém vai dizer, eu preciso chamá-los pelo nome. Carol Mendonça, o que é um entorse? Professor, não vou mentir que eu não sei, não. O que é um entorse? Itamara? Professor, assim, usando termos bem populares, eu acredito que seja quando a gente de mau jeito, e aí torce o pé, e incha, né? Fica dolorida, a pessoa não consegue andar direito. Acredito que seja isso. Perfeitamente, é isso mesmo. O entorse é o que a gente chama de torção, né? De torcer, torcer o pé, né? Muito comum nesse caso que Tamara falou, exatamente no pé, né? Qual é a diferença, gente, do entorse para a luxação, por exemplo, para esses dois tipos de lesão? Alguém percebeu? Alguém sabe? Poderia responder? Eu acho que é porque o entorse é só um mau jeito, né? Tipo, quando você pisa de mau jeito. E já a luxação é quando há o deslocamento do osso.
Exatamente, perfeita resposta. Né? Então, o entorse, né, conforme a gente está vendo aqui na definição, é uma separação momentânea das superfícies ósseas ao nível da articulação. Né? Então, momentaneamente, você está ali pisando numa calçada. Aí você não viu o desnível da calçada e você pisou, a tua articulação quis romper, mas você percebeu, doeu. Você, opa, voltou, puxou, né? Mas já foi, já tinha rompido essas estruturas ligamentares, essas estruturas, né? E como elas já romperam, apesar de que você percebeu e voltou o pé na mesma hora, não houve o deslocamento das estruturas, não chegou a ficar, né, separado aqui ao nível da articulação, mas separou momentaneamente ao ponto de você romper a cápsula articular, de você romper estruturas importantes. E quando você voltou, a lesão já tinha sido formada. E aí vai causar também, né, a semelhança da luxação, dor, e também vai causar um inchaço pela rotura dessas estruturas. Mas no caso do entorse, gente, quando você tem a torção, não é necessário ir a um serviço procurar um atendimento, né, para voltar a articulação ao seu lugar original, porque a estrutura não saiu de uma forma permanente, né, não houve essa mobilização permanente. Então, aqui, como é uma separação momentânea, procede também a imobilização, né, o tratamento para tudo isso. Para evitar esse inchaço, né, se faz muitas vezes a compressa gelada no momento da lesão, do acidente. Você não mobiliza, né, e aí é esperar um tempo, né, alguns dias, uma semana, 10 dias, 15 dias, a depender, né, do grau de inflamação que ficou, a depender do inchaço. Né, esse daqui já é mais comum, acredito que todos nós já tivemos entorse em algum momento da vida, né? Se alguém aqui nunca teve, é uma pessoa abençoada por Deus, nunca torceu o pé em nenhum momento da vida, né? Mas pode acontecer em outros, não somente no pé, né? Pode acontecer numa queda, às vezes você pode cair e apoiar, né, a mão para se proteger, né? E você torcer, forçar ali aquela articulação do punho. E você pode também fazer esse tipo de lesão, né? Forçando de outras formas, às vezes até nos dedos também, em movimentos. E aí, assim como os outros procedimentos, evitar movimentar, fazer compressa gelada, né? Imobilizar a parte afetada e procurar um serviço médico. No caso do entorse, gente, apesar de não precisar fazer nenhum tipo de movimento reparativo, muitas vezes é preciso estabelecer um diagnóstico. Né? Às vezes, por exemplo, você torce o pé de uma forma mais grave, né? E às vezes precisa fazer alguns exames para você comprovar que aquilo foi de fato um entorse. Às vezes você nem sempre é fácil no momento você distinguir se houve um entorse ou se houve uma luxação. Né? Às vezes só está ali, a lesão foi formada, né? Ficou aquele inchaço na região, aquela lesão está inchada, está doendo muito, você não consegue pisar, você não consegue movimentar. E é lá no hospital que vai ser feito um raio-x que vai identificar. Mesmo em outros casos, né, que se perceba que é somente o entorse, né, a gente viu que as medicações pela via intramuscular e pela via endovenosa, elas têm um efeito maior, mais efetivo. Então, os anti-inflamatórios também administrados por essas vias, eles vão trazer uma melhora mais rápida e mais significativa do que se você ficar somente em casa. Né? Se você vai no hospital, tem um atendimento inicial, recebe anti-inflamatórios, né, pela via endovenosa, pela via intramuscular, você tende a se recuperar de uma forma muito mais rápida do que se você ficar só em casa. Então, muitas vezes também procede-se a imobilização,
né? A gente teve o exemplo aí eu não estava vendo quem deu o exemplo do parente, né? Que teve uma luxação. Quem foi que falou, hein? Foi eu, professor Foi a, Graciane. foi Graciane, né? Então, a Graciane deu esse exemplo dessa pessoa. No caso, ele não procurou o serviço hospitalar, né? Se tivesse procurado, talvez fosse receber essas medicações de emergência e teria uma melhora mais rápida. Se eu não procurar, eu também melhora, né? Tem um caso aí, tem um exemplo aí do familiar dela, né? Que teve a melhor, que alcançou a melhora também, já não é a mesma coisa de uma Professor, dor. Oi. perdão, mas no caso dele, ele chegou a tomar uns comprimidos aí, uns anti-inflamatórios, que ele já havia tomado da outra vez. Inclusive, ele até tinha em casa, eu só não lembro o nome. Entendi. Como isso já aconteceu com ele, né? Não sei com que frequência acontece, ele já deve ter aí um procedimento de primeiros socorros que ele mesmo desenvolveu, né? Para quando Sim, essas. no caso, era até para ele fazer uma cirurgia desse joelho dele. Mas só que ele nunca quis, porque ele tem medo. Até para jogar bola, às vezes se desloca. Eu até fresco ele, falo para ele que o joelho dele tá puto. Entendi. Pois isso acontece também, né? Já foi dada aí a solução definitiva, né? Então, aqui o caso do entorse, né? Nessa situação muito comum nessa região, né? Quando você pisa lá fora do lugar, né? Desloca, não chega a ter o deslocamento ósseo, porém as estruturas musculares, ligamentares aqui já se romperam, né? Isso causa aquele inchaço, né? Causa toda essa lesão nessa região. Compressa fria no momento no local, né? Vai ajudar a diminuir o inchaço, a evitar, trazer uma redução do inchaço. Imobilização, né? E controle da dor. Outro tipo de lesão aqui é a distensão muscular. É um outro tipo de lesão também relativamente comum de acontecer. Não sei se alguém aqui também tem uma história para contar desse tipo de lesão, né? Nesse caso aqui não é uma lesão óssea, aqui é uma lesão no músculo. Nesse tipo de lesão aqui foi a pessoa que fez um movimento muito brusco e violento, e nesse movimento a musculatura veio a se romper, né? É o caso de pessoas que não têm muito condicionamento físico, às vezes vão fazer um exercício físico mais intenso, um movimento mais brusco. É o caso de pessoas que não estão com um bom condicionamento físico, né? A gente viu que as fibras musculares elas se entrelaçam para contrair a musculatura ou para expandir a musculatura no caso do relaxamento muscular. Então essas fibras elas estão sempre se contraindo e relaxando e é essa a propriedade do músculo. Mas aí, né, muitas vezes o cidadão não está com um bom condicionamento muscular, está em uma situação de sedentarismo, alguém o convida para ir jogar um futebol, por exemplo, e ele vai jogar, vai correr, vai chutar aquela bola às vezes com muita força, né? E ele, como ele não está com muito condicionamento, né, não pode acontecer uma situação desse tipo. Ou às vezes até mesmo com atletas, com profissionais também isso pode acontecer, né? De haver o rompimento do músculo, né? Nesse caso aqui, diferente das outras três situações que nós falamos, da fratura, do entorse e da luxação, aqui vai envolver diretamente o tecido muscular, certo? Também vai causar dor intensa, né? A musculatura vai tender a se contrair, né? Pelo próprio estímulo que ela vai sofrer e pelo estímulo doloroso. E os procedimentos também compressa fria, né? Para diminuir o inchaço, para diminuir a hemorragia. Pergunto a vocês, né? Nós já falamos sobre isso, só recapitulando para quem lembra qual é o mecanismo da compressa fria. Alguém me responda, por gentileza. Pois não, pode falar. O que a compressa fria faz, gente? Por que se é recomendado
fazer a compressa fria, Ivonete? Ivonete, por que se coloca compressa fria em situação de entorse e na situação aqui da lesão muscular, da distensão? Jéssica, tá aí, Jéssica? Pode ser qualquer uma das duas Jéssicas. Oi, bom dia, professor. Bom dia. Diminuir a circulação, né? Perfeito, diminui a circulação. Por que diminui a circulação, Jéssica? Porque a compressa fria vai provocar vasoconstrição do vaso sanguíneo. Excelente, muito bem, perfeita resposta. Então imaginem, gente, a pessoa teve uma distensão muscular. Os músculos se romperam. Esses músculos são ricamente vascularizados. Tem muito vaso sanguíneo aqui correndo dentro deles. E eles romperam, é claro que vai sangrar. E esse sangramento vai fazer um edema, vai fazer um inchaço. E quanto mais inchar, mais vai demorar a pessoa se recuperar. Quando você coloca uma compressa fria, a compressa fria ela faz vasoconstrição, o vaso contrai. Se ele contrai, diminui a circulação. Nesse caso aqui, diminuir a circulação é interessante porque está havendo uma hemorragia. Se você diminui a circulação aqui, você diminui a hemorragia. Então, por isso que isso é uma medida de primeiros socorros, né? E lá durante o processo de recuperação, olha, aqui tem hematomas, tem equimoses, tem lesões aqui das mais diversas, né? Nessa pessoa que teve esse tipo de lesão e vai tender a se recuperar mais rápido também. E nós temos aqui também a contusão, né? Que é uma lesão nos tecidos, de uma forma geral, provocada por uma pancada sem que haja rompimento da pele. Aqui uma lesão mais tranquila, mais simples, né? Contusão. Vai causar dor no local e inchaço também. E os procedimentos são movimentar a região, aliás, evitar movimentar a região atingida, novamente a compressa gelada e procurar o serviço médico, certo? Então, esses procedimentos aqui também vão evitar o inchaço, né, a compressa gelada, e aqui no caso é mais tranquilo, né? A contusão dessas lesões que nós falamos aqui é o procedimento mais simples, sempre a compressa fria, se for o caso, imobilizar e encaminhar ao serviço médico a depender da gravidade, né? E aí depois essas lesões vão causar essas lesões, né, os hematomas, as equimoses, que são provenientes desse sangramento interno que vai ficar aqui formando esse tipo de lesão. No caso de objetos transfixados, a pessoa tem um objeto transfixado no corpo, né? No caso aqui, colocaram aqui uma faca aqui no peito do homem. Nesse caso aqui, nos primeiros socorros, a gente remove, não é? Quando tem uma faca assim enfiada, Eduardo, não é, Eduardo? Quando tem uma faca assim enfiada, a gente tem que remover da pessoa, certo? Eduardo? Não, professor, porque senão aumenta o custo. Então não remove, Eduardo, aqui De imediato não, né? Certo, muito bem. Então, nos primeiros socorros aqui, né, nós não removemos quando há algum objeto transfixado. Pode falar quem levantou a mão. Professor, é porque meu esposo sempre acompanha a aula comigo. Alguém E ele levantou tá a mão? perguntando, pode fazer uma pergunta. Sim. Professor, nós sabemos que o senhor acabou de mostrar que a Sim. compressa de gelo, respondida pela Jéssica, ela traz uma vasoconstrição que é válida para aquela situação, para aquele machucado, por exemplo, muscular. Mas no outro Isso. momento, nós sabemos também que o sangue carrega os nutrientes necessários, por exemplo, para a cura. Por que a opção, por exemplo, quando o jogador de futebol se machuca, imediatamente a gente vê lá no banco de reservas com gelo.
Por que que a medicina prefere a vasoconstrição para aquela situação, uma vez que leva-se gelo, e não a circulação maior para que o sangue carregue os nutrientes para a cura daquele machucado muscular, como por exemplo o senhor estava falando, de um problema muscular, de uma fissura muscular do jogador de futebol que às vezes não é muito prático. Por que que se prefere a vasoconstrição no lugar da circulação maior de sangue, uma vez que o sangue leva os nutrientes? Entendi. Tem a ver aí com. Como é que é teu nome que eu esqueci, hein? Ricardo, É o Ricardo, né? acredito que essa pergunta seja pertinente, mesmo eu não Sim, sendo sim. aluno, mas acredito que essa Não, tá pergunta assim, é seja super válida. Posso Então, ajudar? isso tem a ver, Ricardo, com o momento, né, da lesão, né? Uma vez que a gente tem a lesão, né, vamos analisar aqui, por exemplo, primeiramente essa imagem. Uma vez que a gente sofre a lesão aqui no momento, né, que o vaso sanguíneo é rompido, vai haver aqui um processo hemorrágico, vai haver um derramamento de sangue, né? O que é interessante aqui nesse momento, que é o momento em que a pessoa sofreu a lesão. Vaso, né, compressa fria, para fazer a vasoconstrição. O vaso vai se contrair. O vaso se contraindo, a gente diminui a circulação aqui. Com qual finalidade? Qual é o nosso objetivo aqui? Diminuir o processo hemorrágico e diminuir o sangramento. Aí vamos supor que o camarada teve uma lesão desse tipo aqui hoje, certo? O que vai acontecer amanhã, no dia seguinte ou 2 dias depois, por exemplo? Vai continuar esse sangramento ainda sim ou não? Não, eu Não. entendi perfeitamente. No primeiro momento é ideal a vasoconstrição e num Isso. segundo momento aí o tratamento é outro. Muito obrigado e eu espero que também que essa minha introdução, esse meu penetra também possa ter alguma contribuição para os outros colegas. Com certeza. Muito obrigado pela Muito válido. Obrigado, meu irmão. Aí no segundo momento, né, só completando aqui a resposta, é isso daqui, ó. Né? No outro dia, o sangramento ele já vai ter se consolidado, né? Não tem mais o que evitar. As lesões vão estar aqui. Aí aqui nessa fase, né, nos dias posteriores, aí o que a gente precisa fazer aqui? Aí a gente tem um sangue acumulado, um sangue coagulado no tecido subcutâneo. Aí a gente precisa aumentar a circulação para que ele, o quanto antes, né, circule. E aqui é que vai entrar a compressa quente. Né? São duas aplicações em tempos diferentes. No caso também de lesões infecciosas, né, nos abscessos, também se recomenda para diminuir o inchaço, né, de situações de infecção bacteriana que causa abscesso cutâneo na pele. Também tem a recomendação da compressa quente para aumentar a circulação, melhorar o inchaço e melhora o efeito do antibiótico, inclusive pelo aumento da circulação também nessa região. Então, em suma, são esses tempos aqui, né, que a gente no tratamento desses ferimentos. Então, retomando aqui, estávamos falando aqui de objetos transfixados, né? Nós não removemos esses objetos transfixados para não é que esse objeto não tenha que ser removido, ele vai precisar ser removido no momento oportuno, né? Mas não no momento dos primeiros socorros, porque uma vez que você remove, a lesão vai ficar formada, né? Então o próprio corpo estranho ele pode atuar contendo um processo hemorrágico. Prevenir o estado de choque. Gente, a gente vai falar aqui de vez em quando de choque. O choque ele é uma condição, né? Eu vou trazer aqui principalmente para o choque hipovolêmico, que é uma condição na qual a pessoa começa a perder muito sangue. Né? Uma vez que há uma perda sanguínea, a gente pode entrar em um estado de choque. Não tem a ver com o choque elétrico, com o choque da tomada, com o choque da energia.
esse choque aqui ele é o choque, no caso do choque hipovolêmico, decorrente da perda da quantidade dos líquidos circulantes. Então a gente vai já ver aqui os reflexos, né, da hemorragia, quando ela acontece. Primeiramente, o que é uma hemorragia? Extravasamento de sangue provocado pelo rompimento de um vaso sanguíneo, da artéria, das veias ou de capilares. As consequências dessa hemorragia, o que acontece quando nós temos uma perda sanguínea? Nós temos anemia, porque vai ter perda de células, né, principalmente das hemácias. Nós temos hipovolemia, um hipovolume, uma diminuição, né, como reflexo direto da hemorragia, vai diminuir o volume de circulante e vai levar a esse estado de choque que, se não for controlado, pode nos levar à morte, né? Então, sempre que a gente identificar, né, a gente tem lá o ABC, as vias aéreas, a respiração e a circulação. No caso da circulação, a gente sempre tem que ter como meta o controle da hemorragia quando ela existir. Quanto mais sangue a pessoa perder, mais grave é o caso, né, tende a ser. No caso da pessoa quando perde sangue, gente, a pressão ela tende a aumentar ou diminuir? Diminuir. A diminuir. Por quê? Porque nós teremos uma redução da volemia, uma redução do volume de sangue. Vocês imaginem quanto mais volume, mais peso vai ter esse sangue que está circulando. Quanto mais peso, mais força o sangue faz contra a parede dos vasos, né? Que a pressão arterial é a pressão do sangue nas artérias. Então, se eu tenho 6 litros de sangue circulando no meu corpo, eu vou ter uma pressão maior do que se eu tiver 4 litros de sangue circulando no meu corpo. Logo, em um quadro hemorrágico, o nível de pressão arterial ele vai estar descendente. A pressão arterial ela cai, ela diminui na hemorragia. E ela vai diminuindo até o momento em que a pressão pode ficar muito baixa para exercer a sua função. Nós vimos que a pressão arterial ela é vital, né? A história de tirar a pressão não existe, não podemos tirar a pressão. A pressão arterial ela é necessária para que haja vida e para que haja trocas entre os vasos sanguíneos e os tecidos adjacentes. Como é que a glicose da nossa alimentação, que vai ser absorvida para a circulação sanguínea, chega aos tecidos? Por meio da pressão arterial. Se não houver essa pressão, a glicose não vai conseguir chegar aos tecidos. Nem a glicose, nem o oxigênio, nem os hormônios, nem os sais minerais, nem nenhum nutriente. A pressão arterial ela tem que existir. Se a pessoa começa a perder muito líquido, a pressão vai caindo. Até o ponto em que o sangue não transporta mais oxigênio. Se a pessoa não oxigena os tecidos, e o nosso encéfalo é um tecido, ela vai começar a ficar tonta. E ela vai começar a escurecer a visão. E ela vai começar a ter um transporte de líquidos a transpirar e a pele vai ficando fria. Pela redução da quantidade de sangue, a pessoa começa a suar, começa a ficar inconsciente e desmaia, né? E vai acontecendo uma série de reações aqui que vão tendo maior gravidade nos processos hemorrágicos, né? Então, nós temos as hemorragias arteriais e as hemorragias venosas. A hemorragia arterial é uma hemorragia proveniente do vaso artéria. E a venosa é uma hemorragia proveniente da veia. Pergunto para vocês especificamente aqui para Maria Isadora.
Qual é a mais grave? É uma hemorragia arterial ou é uma hemorragia venosa? Ivonete, tá aí? Sim. Qual a hemorragia mais grave, Ivonete? A arterial ou a venosa? Eu acho que é arterial. É arterial. Muito bem. Por que que é arterial? Alguém pode responder por que que é arterial? Porque é o sangue que vem diretamente do coração. Perfeito. Porque o sangue que vem diretamente do coração. Então a gente estudou lá no sistema cardiovascular, lá na anatomia e na fisiologia, nossa primeira disciplina, que o coração, enquanto bomba, contrai e empurra o sangue para todo o corpo, e esse sangue sai do coração pelas artérias. Então, pelas artérias, o sangue sai do coração e sai com muita força. As artérias por si só, nós também estudamos que elas têm a capacidade de se contrair. É graças a essa capacidade das artérias que nós conseguimos palpar os pulsos no nosso corpo. Então, além do coração empurrar, elas ainda se contraem. Meu amigo, então, se você tiver um corte, meu amigo, minha amiga, como diz o repórter, se você tiver um corte que atinja uma artéria, o teu sangue ele vai saltar, ele vai ser perdido em grandes quantidades e muito rapidamente. Quanto mais próxima essa artéria estiver do coração, maior o derramamento de sangue também por essa artéria. Quanto mais para as extremidades, para a periferia, tende a ser menor. Então, a artéria leva o sangue para os tecidos e esse sangue volta pelas veias. Quando esse sangue está voltando pelas veias, ele já volta com menor força. Por isso que as hemorragias venosas tendem a ser menos graves do que as hemorragias arteriais. Então, a gente tem que ter muito cuidado nos acidentes que envolvem hemorragias arteriais, porque o risco de se ter uma hemorragia importante é muito grande, né? Aí tem a hemorragia externa e a interna, né? A gente sempre tem que considerar que quando a gente não está vendo, aquela pessoa pode estar num quadro de hemorragia interna. Muitas vezes vai causar alguns sintomas, muitas vezes a pessoa vai reclamar de dores, né, que podem ser provenientes de uma hemorragia interna. Aqui também tende a ser mais perigoso porque a gente não está vendo. Você está lá com a pessoa, às vezes conversando com a pessoa, e dentro do corpo dela, né, o sangue está extravasando para o interior do corpo. Isso aqui é particularmente importante nos traumas abdominais. Qual é o sintoma que vai ocasionar essa hemorragia interna? O abdômen pode estar enrijecido e muito doloroso a palpação, é um sinal de risco. Inclusive, é um sinal de risco na dengue hemorrágica, né? A dengue hemorrágica, muitas vezes, também a gente não vê, né, a manifestação do quadro hemorrágico. A palpação abdominal e o abdômen dolorido no quadro de dengue, ele é um sinal de risco, de alerta para um quadro da dengue hemorrágica. Alterações da hemorragia. De um modo geral, né, a gente tem aqui as alterações de acordo com a perda, com a quantidade da perda sanguínea. Se você perdeu até 15% do seu sangue, né, um volume médio aí de 750 ml, você vai permanecer sem alterações. Se a gente pegar a doação de sangue, né, a gente doa aí mais ou menos meio litro de sangue, né, próximo de meio litro de sangue na bolsa de sangue, é essa quantidade que não vai nos fazer falta e o nosso corpo vai conseguir repor e multiplicar as células sanguíneas sem problemas. Ainda nessas... Oi, pode falar, quem levantou a mão.
Ivonete. Ivonete. Professor, posso Oi. fazer a pergunta? Pode sim. Falando sobre sangramento, né? A minha filha, há uns anos atrás, ela sofreu um acidente com meu irmão de moto. Aí ela bateu com a cabeça. Aí, desde então, ela sempre, assim, tem sangramento pelo nariz. Eu devo me preocupar, alguma coisa assim? Porque na época eles disseram que encaminhar aqui para Canindé, mas não encaminharam. Olha, tem que ser avaliado esse sangramento, né? Tem que ver a importância dele. Quando eu falo de importância, eu estou dizendo em relação a alguns fatores. O primeiro deles, a periodicidade com que esse nariz sangra, né? E isso eu vou estar te falando aqui, depois tu me dá um resumo, né? É muito comum, é muito frequente, sangra o tempo todo. Outra questão em relação à quantidade de sangue que é eliminada, né? É muito sangue, né? Isso vai dizer se isso é mais ou menos preocupante. Se era um sintoma que ela não tinha e passou a ter após o acidente, né? É interessante investigar a causa, né? Investigar se há algum tratamento, né? Se foi algum tecido que não se recuperou totalmente. Tem quanto tempo o acidente? Tá com uns 3 anos já. Já tem um tempo importante, já era para ter, né? Todos os tecidos já deveriam ter se regenerado, né? Não está nem nas fases mais tardias da cicatrização. Então, e aí me responde assim, é muito frequente? É muito sangue? Como é que... Não é muito frequente, assim, também não é muito sangue, assim, sangue, mas assim... Qual é a idade? Ela tem 8 anos. Ontem demorou, era mais sangue. Aí eu coloquei ela com a cabeça pra cima, um instante, aí parou. Entendi. Eu não vejo na criança, né? Muitas vezes é comum algumas crianças terem um sangramento nasal, né? Epistaxe, que a gente chama, o sangramento da mucosa nasal. E às vezes, à medida que vai crescendo, vai diminuindo esses eventos até não ter mais, né? Às vezes, na própria característica a nossa mucosa nasal por si só, ela já é muito vascularizada, ela já é muito rica em vasos sanguíneos. Então não é difícil você provocar algum ferimento no nariz, né? Às vezes as infecções dessa região, as faringites, né, elas mesmas por si só, a própria infecção provoca esses sangramentos também. Na criança que tem a mucosa mais frágil, isso também pode acontecer. A questão, em princípio, eu não vejo preocupação, porque não tem características de gravidade. É importante ficar observando, né? Se for uma coisa que incomode ou que está atrapalhando mais, aí sim buscar investigar, né, o que está ocasionando. Tudo bem, Ivonete? Perdas de até 15% aqui, né? Não vão... Licença, professor, Oi? o senhor parou para apresentar? Não. Tá Para mim apresentando. parou aqui. Parou para todos? Vocês estão vendo minha apresentação, gente? Pra mim tá bom, estou vendo. Sim, também estou vendo. Eu tô vendo também. Então, foi a Ivonete que falou. Eu peço que tu saia e entre Foi novamente, eu, porque foi a Graciane. Foi. Então Eu vou sai e fazer entra isso agora. novamente. Mas agora há pouco parou pra mim também. Eu saí, reiniciei, entrei e voltei, aí deu certo. Pode ter sido alguma falha de conexão também aqui, daqui ou daí, Pra mim né? também não tá aparecendo nada não, professor. Entendi. Mas para os outros está aparecendo agora, né? Vocês estão vendo aqui o texto. Sim. Os que não estão aparecendo, eu peço que saiam e entrem, que eu acredito que vai resolver. Se não resolver, vocês me avisam de novo, tá? Então, gente, aqui nessa perda dessas quantidades que não são muito grandes, né, até 750 ml, geralmente não é para causar alterações. Mesmo nessas quantidades pequenas, algumas pessoas têm reação. Algumas pessoas vão doar sangue
e não sentem absolutamente nada. Outras vão doar sangue, sentem tontura, sente essa visão escurecer, deita, né? Sente algum sintoma dessa dificuldade da oxigenação cerebral. Por quê? Por conta dessa perda sanguínea que vai ter como reflexo inicial a queda da pressão e a diminuição da oxigenação dos tecidos, né? E sempre levando em conta aí o tecido encefálico. Mas, se a pessoa continua perdendo sangue, e já perde aqui de 15 a 30, né, até 1,5 litro de sangue, ela já entra em um estado de choque e ela já começa a descompensar. Maior do que 30% é um choque descompensado, e se a pessoa perder metade do sangue do seu corpo, ela entra em um estado de choque irreversível que vai gerar parada cardiorrespiratória e morte, né? É uma perda entre 30% e 50%, nós teremos como reverter. Como? Administrando líquidos, soro em grande quantidade para reverter esse volume. Mas se a pessoa perde mais de 50% do sangue, né, a ciência diz que se torna irreversível, né? Não teria mais como reverter esse quadro, dada a grande perda sanguínea que ocasionou. Então a gente vê que a quantidade de sangue, né, ela é diretamente proporcional à gravidade daquele quadro, certo? Alguns sinais aqui da hemorragia: pulso fraco, pele fria e úmida, vai envolver a temperatura, já é um outro sinal vital. Então a pessoa ninguém é para ter a pele muito fria. Pupilas podem ficar dilatadas, queda da pressão arterial, a pressão cai. A pessoa pode ficar ansiosa, inquieta e com sede, né? Já dessa ansiedade aí da hipovolemia. Pode ter mal-estar, náusea e vômito, respiração rápida, taquicardia, perda de consciência e parada respiratória, né? Tudo isso pode acontecer aí nessa queda de hemorragia. Técnicas de controle de hemorragia, né? Aqui nós vamos falar nos nossos momentos práticos, né? O método de pressão direta é o primeiro deles. Identificou alguma hemorragia? Controle, pressão, apertar, né? Pode envolver com a atadura. Para quê? Para pressionar aquele local. Pode colocar gás e um pano, cobrir com esparadrapo, amarrar uma corda, que você tiver à sua disposição, com o sentido de pressionar aquela lesão, né? Isso é assim que se controla uma hemorragia em algum local do corpo. É na cabeça, em alguns locais você vai precisar revestir, né? Envolver para conseguir fazer esse controle. Aqui o torniquete nos casos de amputação, né? Isso daqui nós vamos falar sobre a questão do torniquete, né? E sobre os cuidados, uma vez que ele pode causar o necrosamento do órgão, né? Então sempre a gente vai utilizar aqui como último recurso, conforme nós falamos. Aqui tem um torniquete, né? O que ele é? Nós vamos ter uma praticazinha também sobre isso. No torniquete, a gente amarra aqui um tecido, um pano, uma compressa, uma atadura, faz o revestimento no membro, enrola aqui, coloca amarrando junto uma caneta, um graveto, um pedaço de pau, qualquer coisa, para que você vá girando e apertando, né, e comprimindo cada vez mais com a intenção de estancar a hemorragia. Isso daqui nós vamos ver também na prática como procedermos, né? E aqui tem os primeiros socorros aqui, no caso do torniquete. No finalzinho aqui fala do hematoma, né? Nós falamos aqui sobre os tratamentos do hematoma, né? Sobre a questão das compressas quente e fria. E o edema, né? E a questão aqui novamente falando sobre o gelo. E aqui o sangramento do nariz, certo? Ocorre quando algum vaso do nariz se rompe, né? No geral, tem uma solução rápida, né? No geral, não precisa de atendimento médico. Você consegue diminuir apertando o nariz, né? Contra o septo,
O septo é essa divisória nasal. Se você apertar, você vai fazer aquela mesma compressão direta sobre a hemorragia. Só que como é dentro do nariz, você vai só apertar as suas narinas, né? Sentar a vítima, que deve ficar reta, cabeça nem para trás e nem para frente. Chumaço de algodão na narina também vai fazer essa pressão, né? Colocar o algodão dentro das narinas também vai ajudar a estancar a hemorragia. O gelo, né, ou a compressa fria também vai ajudar no controle da hemorragia e evitar suar o nariz pelo menos 1 hora, porque se você controlou aquela hemorragia e vai fazer uma pressão assoando o nariz, você pode precipitar novamente um processo hemorrágico. Então, por aqui nós encerramos esse nosso momento de ferimentos e sangramentos. Pergunto a vocês alguma dúvida, pergunta, sugestão ou reclamação? Professor, só uma dúvida.